Muito boa noite, meus amados irmãos. Privilégio, não é? Alegria podermos estar juntos mais uma vez, como igreja. Amém? Tão bom louvarmos a Deus, ouvirmos a sua voz e podermos também estudar e meditar na sua bendita palavra. Muito bem, vamos, depois da semana passada, nós termos dado assim uma breve introdução do livro de Salmos, vamos então caminhar por ele e hoje vamos tratar com o Salmo de número 1, está bem? Vou fazer a leitura e de seguida vamos orar mais uma vez e vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ler então o Salmo 1. Os justos e os ímpios é o título do Salmo. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. E tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Deus bendito, mais uma vez nós levantamos a voz a Ti, fazemo-lo em Cristo. Senhor, e agora para Te agradecer pelo privilégio que temos de termos a Tua palavra, a Tua presença. Tu estares em nós e no meio de nós, nós queremos agradecer-te. Obrigado pelo Teu povo, que Tu trouxeste até à Tua casa. Senhor, queria pedir-te mais uma vez que nos leves à Tua presença. E nesta noite, Senhor, abre mais uma vez os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra e nos possamos deleitar nela. Isto te pedimos por aqueles que estão mais fracos, que Tu possas animar, Senhor, por aqueles que precisam de um cuidado especial, que Tu possas ser com cada um deles e que nos sustentes a todos, para a glória do Teu nome e bênção da Tua igreja aqui na terra, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, meus queridos. Toda a gente quer ser feliz? Não. Há alguém aqui que diz: não, eu não quero ser feliz. Não, para não. Todo homem, toda a mulher quer ser feliz. A questão é: como é que nós somos felizes? Como é que nós vamos saber, como é que nós vamos ter a certeza absoluta se que o que estamos a fazer hoje, o que nós somos hoje, o que nós buscamos, o que nós fazemos, nós sabemos se amanhã, lá no futuro, vai correr bem, vai dar certo, vai ser bom. Todos nós já ficámos frustrados com alguém. Todos nós já pensámos que o que estávamos a fazer era muito bem feito, mas depois os anos passaram e nós percebemos: onde eu me fui meter? Porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu fiz aquilo? O Salmo 1 responde-nos a isso. O Salmo 1 leva-nos a nós percebermos que só há um que nos pode garantir o nosso futuro. Só há um que nos pode dizer como é que vai ser lá à frente.
e Ele explica-nos o caminho. Amém? Mas ninguém pode garantir. Vocês podem perguntar, Domingos, se eu fizer assim e assim, vai ser... Eu não posso garantir isso. É impossível eu garantir. Como é que é o meu futuro? Como é que vai ser? Como é que vai ser na eternidade? Eu não posso garantir-vos isso. Ninguém vos pode garantir isso. Agora, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus fiel, o nosso Criador, Ele pode. E Ele o faz. E Ele fala no Salmo 1. Como vocês sabem, irmãos, os Salmos não foram escritos nem colocados cronologicamente, quer dizer, o Salmo 1 e o 2 não foram os primeiros salmos a serem escritos. Vocês sabem isso, não é? Já agora, qual foi o primeiro salmo a ser escrito? Não sei se vocês estão a dizer alguma coisa, estão só a orar baixinho. Salmo 90, exato. Foi escrito por quem? Moisés. E o último, mais perto de nós, a ser escrito? Foi quando eles voltaram do cativeiro. Foi o 126. Se eu disser tudo, fica fácil. Não tem problema, não é? Mas pronto, vocês entendem? E qual é a distância que houve entre o primeiro e o último? Isso vocês vão saber. Alguns não tiveram a semana passada. À volta de 1000 anos. Pois é isso mesmo, não é? Claro, claro que sim. Muito bem. O Salmo 1 e o Salmo 2 falam-nos, já disse, não é? Era uma introdução, uma entrada, não é? 2 colunas, não é? Para este saltério, este livro dos Salmos, este livro de louvores. O Salmo 1, o que é que exalta? O Salmo 1 exalta a lei do Senhor. O Salmo 2 exalta quem? Nós iremos ver para a semana. Mas nós já lemos a semana passada os dois, não é? Exalta quem? O Messias. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança para aqueles que honram a palavra de Deus e lhe obedecem. O Salmo 2 vai concluir com uma bem-aventurança para aqueles que buscam o Messias e também lhe obedecem. Todos nós, como é que nós pensaríamos que poderia começar? Como é que nós esperaríamos? Como é que seria um livro de louvor? Como é que começaria, né? Talvez muitos de nós pensaríamos que começava com um hino incrível, assim, majestoso, todo. Mas o que encontramos no livro de Salmos, no inário, o que nós encontramos, o primeiro, né? O que nós encontramos é precisamente o contrário. É um chamado a uma relação correta com Deus, tendo como fundamento nós nos submetermos à sua palavra e ao seu Filho, ao Messias, ao nosso Senhor Jesus. É assim que começa o livro de Salmos. Por que será? Sabem porquê? Porque é que um livro de louvor e adoração começa assim? Por que será? Porque, meus amados e meus queridos irmãos, nenhum tipo de louvor, ou adoração, ou ações de graças, ou súplicas, ou seja o que for, pode começar tendo outro fundamento que não seja Cristo e a sua palavra. Nada mais será aceitável diante de um Deus Santo, a não ser o seu Filho e a sua palavra. Então, nós já estamos a perceber um pouco melhor o livro de Salmos. Não havia melhor maneira, então, se é isso, a essência, se é esse o fundamento, se são esses os pilares, não é? Então, não havia melhor maneira de começar o livro. Talvez não é como nós esperaríamos, talvez não é como nós o escreveríamos, mas agora que nós percebemos o que é a essência, o que é essencial, o que é o fundamento, então nós dizemos, ok, muito bem. Então foi muito bem pensado começar por estes 2 salmos. Muito bem, precisamos perceber outra coisa, e eu gostava que vocês prestassem a melhor atenção para isto, para esta realidade.
que nós vemos no Salmo 1. Neste mundo, meus queridos irmãos, só existem 2 tipos de pessoas. Não há uma terceira pessoa, não há um terceiro tipo de pessoas, não há um quarto tipo de pessoas, só há 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas. No mundo, aqui na nossa congregação, seja onde for, só há 2 tipos de pessoas. Quais são? Os que vivem debaixo da palavra de Deus, confiando no Senhor, e os que vivem confiando em si mesmos, na sua própria sabedoria, nas suas próprias opiniões, em seu próprio raciocínio, na sua própria maneira de pensar. Não há outro tipo de pessoas, só há estes 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é agradável a Deus e isso acarreta consigo o quê? Bênção na sua vida. O outro faz o que desagrada a Deus, o que é abominável aos seus olhos, e o Salmo diz-nos que esse tipo de pessoa termina em destruição e condenação. Vamos dividir o Salmo 1 em 3 partes. Primeira parte, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver o caminho do justo. A segunda parte, no versículo 4, nós vamos ver o caminho dos ímpios. E dos versículos 4 a 6, nós vamos ver o destino final destes 2 caminhos. Onde é que cada um deles leva? O caminho do justo, o caminho dos ímpios, e onde leva cada um destes caminhos. Vamos ver então dos versículos 1 a 3. Vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, quer dizer, pelo contrário, em vez disso, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Muito bem. Começamos aqui com uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem. E claro, acho que nem é preciso explicar, é só numa de... Aqui a palavra homem não se refere só ao sexo masculino, ao género masculino, não é? É homem e mulher, é a humanidade. Acho que nem era preciso, não é? No original, a palavra aqui, que nós temos traduzida por bem-aventurado, ela aparece-nos no plural. E porquê é que nos aparece no plural? O que é que isso nos quer dizer? Quer dizer que é a maneira que nós temos. Quando nós dizemos, por exemplo, como é que eu ia dizer? Quando eu... Já agora, não é? Aqui o instrumento novo. Vocês já viram o instrumento novo da... Já viram? Da Madalena? É, não é? Nós dizíamos assim, é muitíssimo bonito. Vocês entendem? Podíamos dizer, é muito bonito, é bonito. Vocês entendem? Pronto, ok. Quando aparece aqui no plural, não é? Que está a aumentar, está a estender, está a mostrar que é muito. Então, bem-aventurado dos, não é? Vinha no plural, é a maneira como no original. Então, quer dizer que é super bem-aventuradíssimo. Vocês entendem? É felicíssimo, é mais que feliz, é pleno, é uma satisfação plena, é uma satisfação completa. É a maneira que teríamos de dizer que alguém é completamente feliz, é completamente realizado, é completo, vocês entendem? Não vai buscar nada em mais nada, porquê? Porque ele é completamente, está cheio. É isso que a palavra nos quer dizer.
Uma felicidade que não depende das circunstâncias. Não depende do que nos acontece. Vocês entendem? Uma felicidade que não depende daí. Vocês entendem? Há pessoas que está melhor, eles estão mais felizes. Ou seja, todos nós isso acontece. Mas o que o autor do Salmo nos está aqui a dizer é que há um tipo de pessoa que é que é completamente feliz. E essa felicidade não depende de circunstâncias. Não depende do que nos acontece ou não acontece. Esta felicidade, esta bem-aventurança é fora disso. Mas depende de alguma coisa. Eu acho que vocês vão conseguir responder já. Depende do quê? Não de circunstâncias, mas depende do quê? De quê? De uma relação. Este tipo de pessoa bem-aventurado, felicíssimo, completo, plenamente realizado, plenamente satisfeito. Se tivesse mais dinheiro. Se a minha igreja não fosse assim, fosse outra. Se o Domingos não fosse assado. Se o meu marido não fosse assim. Se a minha mulher não fosse assado. Não é isso, vocês entendem? Não depende do que é que está à nossa volta, não depende das circunstâncias, são mais agradáveis ou desagradáveis, depende de uma relação. E qual é essa relação? Com Deus, não é? É a relação que essa pessoa tem com Deus, através de quem? Da pessoa de Jesus, não podemos tirar, é o Salmo 2. São as duas colunas. Não é? E a sua palavra. Muitas vezes, meus queridos, se calhar até eu próprio já vos pude induzir em erro, não querendo fazê-lo, mas muitas vezes nós ou já dissemos, ou já ouvimos alguém dizendo que esta vida de cristão, isto não é nada fácil. Isto é muito difícil ser cristão. Como se o cristianismo fosse um jugo difícil de carregar. Mas, meus amados irmãos, quando nós atentamos para o Salmo 1, nós vemos que difícil é viver sem Deus. Estás entendendo? Então, quando nós dizemos esta vida de cristão, isto é muito difícil, isto é muito doloroso, como é que se chama aqueles bonecos que aumentam as coisas? Aquilo tem um nome, agora esqueci-me, fugiu uma palavra. Caricatura. Então, quando nós estamos a dizer, e prestem atenção, e se calhar todos nós já dissemos, ou ouvimos alguém, quando nós estamos a dizer esta vida de cristão, isto é muito duro, isto é muito difícil, nós estamos a ajudem-me. O que a Sara disse, que eu agora não sei. Vocês sabem o que é uma caricatura? Desfigura, dá uma imagem errada, não é? E muitas vezes, irmãos, quem caminha connosco, quem nos ouve, acha que esta vida de cristão é uma vida de infelicidade. Bom, nós temos que aguentar aqui até chegar ao céu. Quando chegar ao céu, então, aí vai ser. O Salmo 1 diz-nos, não é nada disso. Mas a questão é que não é só o Salmo 1. Jesus já nos disse, vinde a mim todos os que estáis cansados. Mateus 11, né? E oprimidos, né? Que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Bom, então, é difícil ou é fácil? Jesus diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, é uma desgraça ser crente? É duro ser crente? É difícil ser crente? Ou é uma bem-aventurança ser? O problema é que nós somos esses seres emocionais
que às vezes, por causa de uma circunstância que estamos a viver, e ouvimos o outro dizer, e nós nos identificamos com aquilo, e então nós vamos criando uma caricatura que não tem nada a ver com a realidade, e vamos caminhando caracterizados com essa coisa horrível. Porque a gente não atenta para a palavra, a gente atenta para o que os outros dizem. Eu nunca mais vou dizer. Já pedi perdão ao Senhor, o Senhor perdoa-me. Como é que é possível eu dizer que esta vida de crente é dura? Como é que é possível eu dizer que esta vida de crente é um fardo, é dolorosa, é muito difícil? A gente quer é o céu. Quando lá chegar, então, uau! Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Em João 15, quando Jesus está a falar com os seus discípulos, João 15, não vamos ler todo, manos, não, passou 20 minutos, eu ainda não disse nada. Mas quando Jesus está a falar com os seus discípulos, a dizer que ele é a videira verdadeira, não é? Todos sabemos o que é que está em João 15, mas no versículo 11 ele diz o quê? Depois vocês leem em casa, digo eu, com tempo. Mas olha o versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Seja completo. Vocês sejam pessoas completamente felizes. Vocês sejam pessoas cheias de alegria. Que haja gozo em vocês e que o vosso gozo seja completo. Meus amados irmãos, um pastor que eu costumo ouvir muito, Sugel Michelin, muito bom ele. Ele diz, se eu tivesse 1000 vidas, eu não quereria viver uma delas sem Cristo. Porque nada se pode comparar a uma vida com Cristo, irmãos. Com Cristo. Com Cristo. E às vezes parece que esta coisa, e temos que levar a nossa cruz, e temos que nos negar, que isto é horrível, e nós andamos aqui, e lá vamos nós, e arrastamos-nos uns aos outros, porque isto é horrível, isto é muito complicado. Não, meus amados irmãos, isto é o melhor que nos podia ter acontecido. E nós não podemos ser conduzidos por caricaturas. Nós temos que ser conduzidos pelo original. Amém? Amém, meus amados. Amém. Salmo 36, desculpem. O Salmo 36, versículos 7 a 10, diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. É um lugar incrível. Fartam-se do quê? Da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Aleluia, meus amados. Aleluia. Nós somos bem-aventurados, nós somos felicíssimos, nós somos plenamente satisfeitos, nós temos uma satisfação plena em Deus. Muito bem. O salmista começa a descrever esta vida, é verdade, com uns termos negativos. Ele usa 3 nãos aqui. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E por favor, meu querido, eu sei que todos nós temos a tendência de, quando nós lemos isso,
nós pensamos num estilo de vida completamente depravado, imoral. Mas presta atenção, porque o que o salmista está a tratar aqui é um assunto muito mais subtil, que nós precisamos dedicar-lhe a maior atenção. O que o salmista está a tratar aqui, meu querido, é de um estilo de vida que é contrário à mente de Deus revelado na sua palavra. O que este homem bem-aventurado rejeita é aquela cosmovisão. Vocês sabem o que é que quer dizer cosmovisão? É a visão do mundo. Vocês entendem? Eu tenho esta visão porque eu tenho os óculos. Se eu tirar os óculos, eu tenho uma visão completamente embaciada. Vocês entendem? Mas quando eu ponho os óculos, eu vejo os vossos rostos muito mais... Vocês entendem? E o que o salmista está a dizer é que, quando não anda segundo o conselho, é que há muitas pessoas na igreja, há muitas pessoas que não são bem-aventuradas porque elas têm uma visão desfocada delas próprias, do mundo, porque elas têm uma visão mundana sobre a vida. Quando diz, não anda segundo o conselho dos ímpios, irmãos, é aquela visão, ou aquela cosmovisão, aquela maneira de ver, aquela lente de ver. As pessoas não veem a vida pela lente da palavra de Deus. Vocês entendem? Vocês não veem a vida pelo que a palavra de Deus diz. Veem a vida como o mundo a vê. E o mundo vê a vida pondo o homem no centro. Tem uma visão humanista, do eu, que nos seduz a viver pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios gostos, pelos nossos próprios conceitos, pelos nossos prazeres. E o homem bem-aventurado que o salmista nos descreve aqui, ele sabe que ele precisa, que ele tem que se defender dessa cosmovisão. Ele tem que se defender na esfera dos seus pensamentos, porque, como todos nós sabemos, aqui esta caixinha é a sala de comando da nossa vida. Ela guia a pessoa na sua totalidade. É por isso que alguém dizia o seguinte: tu não és o que pensas que és, mas és o que pensas. Eu vou repetir. Tu não és o que tu pensas que és. Tu nem sequer és o que tu dizes que tu és. Tu és o que tu pensas. Aquilo que tu sonhas acordado é o que tu és. Não é aquilo que tu dizes com a tua boca. É o que tu pensas. Está claro? Tu não és o que tu pensas que és. Tu és o que tu pensas. Porque o que tu pensas é muito diferente do que tu pensas que és. E às vezes é muito diferente do que tu dizes com a tua boca. O homem bem-aventurado, que segundo o salmista nos descreve, é alguém que não anda como toda a gente anda. Ele guarda-se disso. Porque ele sabe que se ele andar desse modo, ele vai estar enredado, envolvido num maralhau de pensamentos completamente confusos, equivocados, hábitos pecaminosos. E nós vemos aqui a consequência disso.
Primeiro ele anda no conselho dos ímpios, depois ele detém, depois ele assenta. Ele começa por escutar o conselho dos ímpios, depois ele detém-se no caminho dos pecadores, começa a andar como eles, até que chega a um ponto que ele se assenta na roda dos escarnecedores. E ele chega ao ponto de escarnecer até de Deus. O que no princípio é um pecado ocasional, pouco a pouco vai se convertendo num hábito, num estilo de vida. E então a pessoa não só começa a abandonar as coisas de Deus, como começa a tratar os outros que são de Deus e as coisas com cinismo, começam a tratar as pessoas que agem e falam com sabedoria, com desprezo, têm falta de pudor, com pouca disposição para mudar a realidade em que estão envolvidos, embora eles tenham uma atitude crítica sobre tudo e sobre todos, e às vezes sobre eles próprios. Mas eles não mudam. Começam a ter um comportamento individualista, eles começam a desafiar a autoridade, questionando, pondo em causa até a sinceridade dos outros. Se eles não receberam um conselho sábio de alguém, eles põem a questionar a autoridade dessa pessoa e se isso é mesmo assim ou não. Cuidado, meus irmãos, porque eles começaram o quê? A ter uma visão da vida, uma visão do mundo, como o mundo tem, e não uma visão segundo a palavra de Deus. Eles põem em causa tudo o que é autoridade. Pai e mãe não têm palavra. Para mim, então vocês entendem? Alguém que está em autoridade, não tem. Eles põem em questão a autoridade. Eles começam a ter uma atitude individualista. Eles desafiam tudo o que é autoridade. Eles questionam tudo. Põem em causa até a sinceridade dos outros. 2 Timóteo 3,13, vocês lembram-se? Eles vivem enganando e sendo enganados. Eles vivem uma mentira, porque é assim que o mundo vive, ou não é? A visão do mundo interessa é tu teres uma boa aparência. Se eles conseguires convencer os outros todos que tu és aquela coisa, está tudo fantástico. Essa é a visão do mundo, mas essa não é a visão da palavra de Deus. Pois não? Mas ele começa a ver. É por isso que o salmista diz que não há bem-aventurado, quer dizer, ele protege-se, ele guarda-se, ele não quer, ele sabe que isso é perigoso, ele sabe que isso vai destruir, e ele foge disso, ele não quer isso. Ele não quer isso para a vida dele, porque ele sabe que isso vai levá-lo à ruína, à desgraça, e ele não quer isso. E é isso que o salmista nos está a dizer. Vocês percebem que é bem mais subtil, nós não anda no conselho. Não é uma maneira de ver. Há gente na igreja, sentado nas nossas cadeiras, que tem uma visão como a do mundo. A lente, como ele vê a vida, não é a lente da palavra de Deus. É como o mundo vê. E é isso que o salmista está a dizer. E o bem-aventurado, esse mais que feliz, esse realizado, esse abençoado de Deus, não, ele protege-se, ele guarda-se disso. Ele não quer isso. Todos nós sabemos, na vida, meus amados irmãos, que é difícil dizer não. É ou não é? Eu não sei como é que é com vocês, mas eu tenho uma grande dificuldade em dizer não. Pedem isto, eu não consigo dizer não. Falam isto, eu não consigo dizer não. Às vezes nós já estamos aqui, até aqui, e a gente não diz não. Diz, ok, está bem. O que é que vou fazer? Está bem. Mas o salmista diz, não. O homem bem-aventurado não caminha, não transita por este caminho, irmãos. Porquê? Isto é importante que tu percebas. Não é só porque ele ama a Deus. Não é só porque ele quer agradar a Deus. Mas também porque ele quer o quê? Porque ele quer guardar a sua alegria, o seu gozo. Ele quer defender o seu gozo. Ele quer defender a bem-aventurança com a qual o Senhor o abençoou. Ele quer guardar isso. Ele quer proteger isso. Ele quer ser feliz. Alguém está a entender o que estamos a falar ou não? E porque ele não quer perder a bem-aventurança.
Porque ele não quer deixar de ter esse gozo e essa alegria. Porque é que Davi, quando pega, ele diz, volta a dar-me a alegria da salvação. Porque quando nós fugimos daquilo que é a lente de Deus, a lente da palavra de Deus, nós não somos mais felizes, irmãos. Nós somos mais infelizes. E o que o salmista está a dizer é que o homem bem-aventurado tem isso bem ciente. E ele quer guardar esse gozo. Ele quer guardar essa alegria. E ele sabe que essa alegria não está quando ele vive como o mundo vive, como ele pensa como o mundo pensa, mas ele sabe que esse gozo e essa alegria está quando ele pensa, quando ele vive, como Deus diz que ele pede para ele viver. Ele não quer perder de modo nenhum esse gozo e essa alegria, porque perdemos, meus amados irmãos. Nós somos uns infelizes quando nós não queremos olhar para esta palavra e viver como ela nos diz para nós vivermos. O diabo é mentiroso, a nossa carne é mentirosa, o mundo é mentiroso, é falso. Lá em Romanos diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. No final, quando for julgado, Deus é o que Deus diz que é. E aqueles que são de Deus é o que Deus diz que é. Ainda que toda a gente diga o contrário, Deus é verdadeiro. Irmãos, eu não estou chateado, eu estou só maravilhado. Tão bom o Salmo 1. Louvado seja Deus. Ele é bem-aventurado e ele não quer deixar de o ser. O crente é alguém que protege a sua alegria, protege o seu gozo. Ele não quer que isso lhe seja tirado. Tu costumas guardar algo que é precioso. É bom ser feliz ou não? É bom ser satisfeito ou não? É bom ser realizado ou não? É bom ter uma plenitude de vida ou não é? É bom isso ou não é? Então não lances isso fora, guarda isso. Porque está cheio aí de ladrões disso. Querendo roubar-te a bem-aventurança. Não vale a pena, 1 Coríntios 15, 33. Vocês já sabem de cor, não sabem? As más companhias corrompem os bons costumes. Tenho este versículo quase em todas as minhas pregações. Vocês pensam, bom, ele não sabe bem nenhum, diz só este. Ok, está tudo bem. Alguém bem-aventurado cuida do seu olhar. Ele não olha para o que toda a gente olha. Ele não vê o que toda a gente vê. Ele não olha, cuida do seu olhar. Cuida dos seus ouvidos. Tem cuidado por onde vai, por onde anda. Ele cuida da sua liberdade como cristão. 1 João, capítulo 2. Acho que a minha Bíblia não tem. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, meus queridos? Sabes o que é que quer dizer não ameis o mundo em grego? Sabes o que é que quer dizer? Vocês gostam de saber estas coisas, não é? O que é que quer dizer não ameis o mundo em grego? Anota aí. É não ameis o mundo. É isso que quer dizer. Meus amados, claro que eu não estou a dizer, irmãos, que não há prazeres legítimos. Na primeira carta a Timóteo, quando nós estudámos, vem aqui só. Claro que sim, irmãos, claro que sim. Claro que sim. 1 Timóteo capítulo 6, deixa-me ver o versículo 17, diz assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para tu teres prazer. Deus gosta, percebes isso? Vocês entendem? Não estou a dizer que agora somos aqui uns quadrados fechados, que não podemos fazer nada. Não! Deus proporciona-nos coisas boas para nós desfrutarmos. Deus podia fazer sei lá, o melão sem sabor. E tu comias melão e não sabia nada. Mas não, tem aquele sabor. Tens aquele prazer, aquele gosto. Percebes? Há coisas que são proporcionadas por Deus à nossa vida. Não tem mal nenhum. Não é isso que estamos a falar. O mundo tem muitas coisas que nós podemos desfrutar. Irmãos, o mundo não é um museu. Quando tu vais ao museu dizes, não toques, não mexas, parece que... Não, irmão, não. Quer dizer, tu se doer o dentista é do mundo e tu vais lá arrancar os dentes. E não tem problema nenhum. Vocês estão a entender? Não é isso que estamos a falar. Quando João se refere à palavra mundo, ele está-se a falar a esta cosmovisão que eu vos estou a falar. Vocês entendem, irmãos? E a tudo o que essa cosmovisão, essa maneira, essa lente para ver a vida envolve na cultura. Tu percebes o que é que está lá na cultura? Na arte, na moda, inclusive, não é, minhas irmãs? Na moda, vocês entendem? Muito perigosa quando ela vem disfarçada então de ciência. E isto vai da Netflix até à psicologia dos nossos dias. Começa numa ponta, acaba na outra. Nisso tudo. Tu começas a ver um filme, uma série, tu começas a defender os maus em detrimento dos bons. Fazes isso ou não fazes? Fazes isso ou não fazes? Olha, quem viu A Casa de Papel? Não é? Tu começas a defender quem está a roubar. E ficas do lado deles e queres é que eles safem. Não é? Nem vou contar a série que eu estou a ver agora, que há 1 ano, ou 2 ou 3, que eu não vi a Netflix. Agora caí nesse pecado outra vez. E veio uma série que eu estou a ver, aquilo já vai na 2ª temporada, no 16º episódio. Como é que é o nome daquilo? Diz tu, filha. Que... Prison Break. Hã? É esta coisa. Foi lá salvar o irmão que tinha sido preso injustamente e já fizeram uma série de disparados por ali fora, gente que morre, e eu estou desejoso que eles safem. É isso, irmãos. É isso. É isso. A gente vota numa pessoa, não importa se ela é íntegra ou não. Importa se ela... Olha, não, os impostos não estão tão altos. Olha, ele rouba, mas também nos trata bem. É isso que... Vocês entendem? É assim que se pensa. Vocês percebem? Onde é que está o foco? No homem, em mim. Eu não quero saber se ele rouba. Eu quero saber se o que ele faz, a mim, não me afeta. Se a mim não me afeta. Se a mim... Epá, eu tenho prazer nisso. Se isso alimenta aqui o meu... Está tudo bem. Vocês entendem? Mas quando nós vamos ver uma visão bíblica, quando nós vemos com os outros óculos, as outras lentes, é diferente. É isso que o salmista nos está a dizer, meus amados irmãos. Quando o mundo diz uma coisa e Deus diz outra, não interessa quem do mundo está a dizer. Deus é verdadeiro e todo o homem seja mentiroso. Está cá o versículo, Romanos 3:4, que é o que eu estava a citar há bocado. Percebes? Não interessa quem é que diz. É a mamã que diz. É o papá que diz. É o cientista que diz. Não interessa. Se Deus diz uma coisa e alguém, seja ele quem for, o pastor, sim, diz outra... Deus é verdadeiro. E o homem, seja quem for, ele é mentiroso. Amém, meus amados? É isso que o salmista nos está a querer dizer. Ele não entra... O bem-aventurado, ele protege a sua alegria, ele protege o seu gozo. Ele não entra nesse caminho decadente que vai por aí fora. Que às vezes nem se apercebe onde é que vai. Ele adormece nisso. Este homem bem-aventurado
não se distingue só pelo que ele não faz, mas ele também se distingue pelo que ele faz. Ou não? Versículo 2. 43 minutos. Estou eu a pregar. Eu não sei como é que fazem isso, eu não sei. Ensinem-me, eu não sei. Eu não sei. Madalena, eu estou a falar há 44 minutos. Não, comecei agora. Ou não? Ou vocês já estão cansados? Começámos agora. Agora que a gente está aqui, mais, bora lá. Não é? Não é verdade? Ainda bem, tem alguém que... Gena, tu nunca faltas um culto, tu és um ânimo aqui para o pregador. Ele não se distingue só por o que ele não faz, mas ele também se distingue, também se evidencia pelo que ele faz. E o que é que nós vimos no versículo 2 que ele faz? Antes, quer dizer, pelo contrário, ele tem o seu prazer, está na lei do Senhor. Há uns versículos em Deuteronômio que eu acho que nos vão ajudar a nós entendermos o que o salmista nos queria dizer. Vem comigo a Deuteronômio, capítulo 17. Acho que vão ser uma boa ajuda. Deus está a dizer, chegará o tempo em que vocês serão governados por reis. E quando vocês chegarem a ser governados por reis, o que o rei deve fazer, a primeira coisa que o rei deve fazer, não é escolher quem vai para o Ministério das Finanças, quem vai cuidar da agricultura. A primeira coisa que o rei deve fazer, antes de tudo o que ele tem para fazer, o que ele deve fazer, nós vamos ler dos versículos 18 a 20, do capítulo 17. No versículo 14, antes tem um título que diz a eleição e os deveres de um rei, não é? Mas não vamos ler isso tudo, e vamos ler a partir do versículo 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas, sacerdotes. Ele vai copiar, ele vai fazer uma cópia, com a sua mãozinha, ele vai escrever uma cópia do livro. E o terá consigo. E nele lerá todos os dias da sua vida. Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O que é que o rei tinha que fazer? Qual é a primeira coisa que ele tinha que fazer? Anda cá, tu, anda cá. Escreve aí, tu. Não era isso. Não era isso. Escreve com a tua mãozinha os 5 livros, uma cópia inteira. E depois tinha que a ter consigo, para ler todos os dias da sua vida. Estes homens, estes reis, deviam fazer isto para bem deles e para bem do povo. Alguém disse que a história de Israel teria sido bem diferente se os reis de Israel tivessem obedecido a estes versículos. Eu não sei o que é que tu tens a dizer, mas eu escrevi aqui e até sublinhei. A história da minha vida seria outra. Se eu tivesse feito isso. Deus, meus amados irmãos, conhece-nos, foi Ele que nos criou.
E Ele sabe a importância que é tu e eu, todos nós, permanecermos na sua palavra. Isto não é só para os reis. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem. É para todos nós. Presta a tua melhor atenção, irmãos, e vamos ler devagar, ainda que o relógio seja rápido. Mas eu prefiro obedecer à palavra que ao relógio. Notem, o homem bem-aventurado não é o que lê a Bíblia. Não é isso que o Salmo 1 nos está a dizer. Não é, irmão. Não é isso que o Salmo 1 nos está a dizer. Não é. Se tu achas que é isso, estás a ler demasiado rápido. Não é isso. O Salmo 1 diz-nos que o homem bem-aventurado é o que se deleita. É o que tem prazer na lei do Senhor. Salmo 119. O Salmo 119, versículo 97, que todos nós conhecemos bem. Este homem do Salmo 119 era assim. Olha o versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E olha que eu gosto de mel. Hein? Eu meto ali 2 colheres de sopa dentro do frasco do mel e como aquilo que é uma maravilha. Meus irmãos, o que está aqui, o salmista nos está aqui a dizer, o escritor do Salmo 119 nos está aqui a querer dizer, irmãos, não é alguém que aprecia uma obra literária, um livro, tipo alguém que dissesse assim, que bem escrito que isto está, olha, que livro tão bonito, está muito bem escrito. Não é isso que ele está a dizer, irmãos. Percebes? A Bíblia, ai, tão lindo, ai, tão bonito. E os Salmos, não é? E o Cânticos dos Cantos, ai, é tão bonito. Não é isso. Ele não está a apreciar uma obra literária. Ele está a ter prazer na palavra que alimenta a sua alma. Que alimenta, e são um manancial que alimenta o seu gozo, a sua alegria. Nós não estamos a apreciar uma obra literária, que também está bem escrito, que também é bonito, mas não é isso, é mais do que isso. Eu às vezes fico estupefacto com a minha ignorância em relação à música. Ao cantar, eu não sei se canta bem, eu não sei se canta mal, eu não sei se a nota está no tom, eu não sei. Eu não pesco nada daquilo. Eu estou no sofá e às vezes faço um figurão. E como ninguém comenta, e os meus filhos são de comentar, canta bem, canta mal, ouvi a música, logo o tom e tal, né? Eu digo, este canta bem. Mas eu sei lá, se está a cantar bem, não pesco nada daquilo. Eu só estou a dizer. Porque também no sofá, gente percebe daquilo, o que é que eu vou dizer? Minha mulher percebe, sabe se canta bem ou canta mal. A minha filha percebe, sabe se canta bem ou canta mal. Os únicos que ficam aqui bem à toa sou eu e o Dani. Mas a Sara até diz que o Dani também canta bem. Então eu estou ali meio, eu tenho que fazer uma figura. E eu digo, uau, este canta bem. E eles dizem, não, este canta. Mas às vezes há uma nota e eu ouvi, olha aqui, olha, já foi. Porque quem percebe do assunto, mais prazer tem. Percebes? Quem entende, mais prazer tem. E eu estou a vê-los em relação à música, mas depois eu também estou a ver-me em relação à palavra. Quem mais entende da palavra, quem mais está envolvido na palavra, quem mais tem conhecimento da palavra, mais prazer tem da palavra. Porque conhece como não amar esta palavra, como não amar este Deus que nos deixou este livro maravilhoso de Gênesis a Apocalipse, a contar a história da nossa redenção,
que nos dá a segurança da nossa salvação, que nos diz que um Deus que nos ama a nós, miseráveis pecadores, que enviou o seu Filho, que nos salvou, que não há um versículo que se contradiga de Gênesis a Apocalipse, está tudo encaixado, tudo bonito. A gente lê e a gente diz, uau, está aqui, a gente vai ao Antigo Testamento e está, vai ao Novo e está, e a gente fica maravilhado, e a gente diz, quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua palavra, como é que eu não vou meditar? Como é que eu não vou ter prazer neste livro? Como é que eu vou achar que ter a Bíblia aberta em cima da cama no Salmo 91 vai me proteger do mal? Isso é só revelador da ignorância. Ou uma caixa de promessas onde vais tirar. Ou o Salmo 103, ou o Salmo 91, ou o Salmo 23, que é o que essa gente religiosa não conhece a palavra. Percebe? É disso que estamos a falar, irmãos. É disso que nós estamos a falar. É isso que nós somos. Quanto mais nós entendemos a Bíblia, como ela se encaixa, mais nós nos deleitamos das Escrituras e no Senhor das Escrituras. Eu não sei como é que se diz isto, mas a Bíblia é incrível, ainda que ela seja credível. Não é? A gente diz, é incrível. Bom, é incrível, mas ela é totalmente credível. É incrível como é que alguém, 1000 anos antes, escreve o Salmo, e depois, 1000 anos depois, e eles estão a dizer e encaixam-se a tudo. Mas mais do que o Salmo, o Gênesis, e o Apocalipse, e o Antigo e o Novo, e Malaquias, e Mateus, e Zacarias, e Lucas, e tudo! Este plano maravilhoso da redenção que o Senhor fez. Como é que o Senhor pensou em tudo ao pormenor e ainda por cima deixou isso escrito? Isso não é maravilhoso? Isso não dá para ter prazer em querer ler mais, em querer estar mais, em querer encontrar o Senhor cada vez que abrimos este livro? Como não? Como é que nós não vamos entender este autor do Salmo número 1, que ele não quer perder este gozo, nem esta alegria por nada? Diz, não vou. Eu não vou olhar com outras lentes. Eu não vou tirar os óculos para ver tudo desfocado, para ver caricaturas. Não, eu vou ver tudo como é, porque vendo tudo como é, isso é gozo, é alegria, é um prazer, não é um fardo. Louvado seja Deus. Saber que as promessas do Senhor nosso Deus, lembram-se, o Deus fiel, são confiáveis. Isso não é o nosso deleite, isso não é o nosso prazer. Saber que Cristo me comprou com o seu sangue. E essas promessas são para mim, são para ti, se tu és um redimido. Como não ter prazer? Como não querer estar? Como não meditar? Como não ler? Como não voltar a ler? O homem bem-aventurado é alguém que lê regularmente as Escrituras para ver se ele está alinhado com elas. Ele estuda, ele memoriza, ele sabe perfeitamente que elas devem ser uma prioridade na sua vida. Ele sabe muito bem que nunca poderá jamais estar demasiado ocupado para se deixar descuidar deste alimento para a sua própria alma. Ele sabe que isso é o essencial. Ele medita de dia e de noite. Ele quer trazer à sua memória constantemente o que ele leu, o que ele estudou, o que ele meditou. É isso que ele quer. Ele não quer esquecer. É assim, meus amados, ele assim, o autor, vamos andar rápido, já passou 1 hora, meu Deus. Mas é que ele nos descreve o que ele não faz e o que ele faz, este homem injusto. Ele agora passa a descrever, metaforicamente, o homem justo. Vamos ver como é que o Senhor nos ajuda, meu Deus, com 1 hora. Mas este salmo é
tão rico, é ou não é? É tão abençoador. Olha a metáfora. Nota o verbo, versículo 3. Nota o verbo. Como é que diz o versículo 3? Ele? Ele é. Não é talvez seja. Não é poderá ser que. Não. É? Ele é. Ele é. Ele é o quê? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Esta árvore não cresceu aqui, ao pé da água. Esta árvore não nasceu aqui, ao pé da água. Esta árvore foi plantada. Ninguém nasce justo. Todos nós, pecadores miseráveis. Mas o Senhor arrancou-nos da sequidão do mundo, dessa miséria. Tirou a nossa raiz. Não sabes que é uma coisa plantada, vem com raiz e tudo. Saiu. E Ele colocou-nos dessa sequidão, onde a gente queria beber aqui e ali, íamos a todo lado e era insaciável. Quanto mais nós bebíamos, mais sede tínhamos. Lembras-te da conversa que Jesus teve com a mulher? Se tu conhecesses quem fala contigo e se tu conhecesses o dom de Deus, tu pedirias e Ele te daria água. Mas não é como essa água. É que tu nunca mais tinhas sede. E foi isso que Deus fez connosco. Ele pegou em nós, Ele arrancou-nos do mundo. Ele desarraigou-nos. E colocou-nos junto a uma fonte de águas que nunca mais acabam. Fomos plantados pela mão de Deus. Nenhum de nós nasceu justo. Nenhum de nós nasceu sábio. Se tu pensas que sabes alguma coisa, não sabes nada. Olha Provérbios 22. Versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança. Percebes? Ninguém nasce sábio. Ninguém nasce a saber. Muito menos aprendendo com o mundo. Com uma lente do mundo. Não é assim que se é sábio. Nós fomos colocados ali. Foi o Senhor, no seu plano maravilhoso, que nos desarraigou de onde nós estávamos. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém? Ele tirou-nos de lá. Ele colocou-nos no terreno da sua graça. Meus amados, as árvores não se plantam sozinhas. Tu não vais para lá sozinho. Ele colocou-te lá. Ele colocou-te lá. A mão poderosa, maravilhosa, graciosa do nosso Deus desarraigou-nos do lugar da nossa necessidade para nos colocar no lugar da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, do seu amor. Ele colocou-nos junto a águas. Foi a mão soberana de Deus que nos plantou junto a essa corrente de águas. Tu já percebeste que onde Ele te colocou há mais água do que tu necessitas? Porque sempre que tu vais lá beber, tu encontras água. O problema é quando tu buscas outras fontes. Mas Ele colocou-nos junto de águas que dá para nos saciarem, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Este homem
que o salmista nos fala, este homem bem-aventurado, ele passa a sua vida recorrendo-se dessas águas, dessas correntes, continuamente pela sua vida fora. Estas águas nunca se secam. É por isso que ele é bem-sucedido. Ele permanece vigoroso, verde. Todas as árvores à volta estão murchas. Esta está verde. Todas estão secas. Esta continua dando fruto. Meus amados, no meio da sequidão do mundo, este homem permanece vigoroso e verde. Percebes? Estou a falar espiritualmente. O homem bem-aventurado segue dando fruto pela sua vida fora para a glória de Deus. Que fruto? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este homem tem o privilégio de ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Segunda carta aos Coríntios, aqui um bocadinho atrás. Estás lá perto, vamos lá rápido. É só um bocadinho atrás. Capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse das trevas resplandece-lá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Domingos, passaste 1h05 a falar do caminho do justo. Não vamos ter tempo, se calhar, esta noite para falar do caminho do ímpio. Não, eu expliquei bem o caminho do justo, porque agora é mais fácil explicar o caminho do ímpio. É mais rápido, nós vamos chegar lá rápido. Versículo 4, consegues ir lá, do Salmo? Viste o que é que o justo é? Viste o que é que o bem-aventurado é? Viste? O que é que diz o versículo 4? Os ímpios não são assim. Não são assim. Há dois tipos de pessoas. Há dois tipos. Há uns que são assim e os outros não são assim. Não há esperança para o ímpio. Não há mesmo, meus amados irmãos. Eles são uma palha seca. O ímpio é o oposto completamente do justo. Assim como a árvore frutífera, verde, percebes? É completamente o oposto de uma palha seca. Assim é o ímpio do justo, do bem-aventurado. O justo recebe bênçãos. O ímpio recebe condenação e julgamento. O que o salmista nos está a querer dizer é que a vida do ímpio é como uma palha, completamente inútil, é levada pelo vento. Nada do que possam fazer vai ter algum valor eterno. Não importa nada. Se eles são ricos, se eles acumulam riqueza, se os prazeres que eles desfrutam agora aqui chega... Isso não vale nada. É uma ruína completa, irmãos. É uma vida sem peso, sem sentido. É uma vida que vai na direção das chamas do inferno. É uma vida completamente desperdiçada, arruinada, sem qualquer estabilidade. Sabe como é que era quando o povo de Israel era um povo agrícola? Vocês entendem? Vocês sabem que é uma era, quando o trigo que ficava lá, aquilo depois com uma forquilha era lançado, a palha voava com o vento e a semente caía. Vocês entendem? Assim é o ímpio. É o vento, ele voa. É nada, é uma coisa seca, horrível. Meus amados irmãos, os ímpios não vão conseguir defender a sua causa no tribunal de Deus. Não vão, meus amados irmãos. Claro que nós sabemos que eles vão usar 1000 desculpas para tantas coisas, tentando explicar isto e aquilo, porque viveram assim, não viveram de outra maneira. Eles vão-se tentar explicar. Eles vão dar explicações porque é que eles não obedeceram ao Evangelho.
Talvez eles vão dizer, os cristãos que eu conheci eram todos uns hipócritas. Sim, pode ser verdade isso. Mas Jesus não era hipócrita. Talvez tu, talvez difícil, mas talvez algum ímpio pode não conhecer nenhum cristão como deve ser. E é um hipócrita. Ok, pode ser. Mas Jesus não era hipócrita. Eu acho difícil, mas pode ser. Outros vão dizer, meu pai, era uma obrigação, minha mãe, ir à igreja, era obrigado a ir, não. Sabes o que é que eles se obrigam? Porque eles não queriam que tu te perdesses nem por nada. Porque eles estavam a pensar na eternidade. Eles queriam ver-te salvo. Mas o que nós percebemos pelo salmista é que os ímpios, os pecadores, serão separados dos justos. Mateus 3 diz que Jesus já tinha a pá. Eles vão arder, irmãos. Não vai haver equívocos nesse tribunal. Vocês entendem? Não vai ser como o julgamento do Sócrates, que dura anos e anos e anos e anos. Não vai, irmão. Não vai, não vai. O Senhor conhece, olha o versículo 6. O Senhor conhece. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Não vai haver desculpas que cheguem. Nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece. Mas não é conhece só porque observa e vê. Ele conhece porque Ele cuida, porque Ele protege, porque Ele trata, porque Ele trabalha na vida do justo. A pergunta aqui é, em qual destes caminhos tu estás? O caminho estreito ou o caminho largo? Qual das filosofias de vida tu adotaste para a tua vida? Cuidado. Cuidado. Eu escrevi aqui a vermelho. Cuidado. Muita atenção. Tu não podes adotar um caminho, uma filosofia de vida e esperar o resultado de quem anda no outro caminho e noutra filosofia de vida. Cuidado. Não sei se eu fui muito confuso. Toma cuidado. Não adotes tu uma filosofia de vida que não é esta e achas que vais ter o destino que os outros que adotaram a outra filosofia de vida, o outro caminho, vão ter. Porque não vai acontecer. Meus meninos, estão a entender o que eu estou a dizer? Estão mesmo? Ou vocês já estão mesmo quase a dormir? Estão a entender, não estão? Não dá para fazer sempre as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Qual é o caminho que tu escolhes? Qual é o caminho em que tu estás? Qual é a filosofia que tu adotaste? É porque ele está-nos a dizer que uma filosofia de vida vai nos levar a um destino e outra vai levar a outro destino. Qual é? Não te enganes. Não te auto-enganes. Romanos, capítulo 14. Era isto que eu estava a dizer, que talvez tu podias ler este texto. Sentiste agora que era este, não é? Já. Isso é só uma. Romanos, capítulo 13. Versículos 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Quer dizer, que conseguem perceber em que altura nós estamos a viver. Romanos 13, 11. Tá? Tá, Meira? É isso? Hã? Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio queremos. Tu consegues perceber em que tempo, em que estágio de vida é que estás? Estou a falar, não é para gente que... É para gente que percebe em que estágio de vida está. Não começaste ontem. Estás a dormir ou quê? Em que estágio de vida é que estás? Começaste agora?
vai alta à noite e vem chegando o dia. Como é? Tudo para amanhã? Não vês os anos a passar? Como é que é? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, nem em impudícias, dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É que a gente que anda no caminho parece que anda a dormir. Parece que começou ontem. Parece que não sabe nada. Qual é a filosofia de vida que tu adotaste? Qual é o caminho que tu queres? Estou a falar para gente que conhece o tempo, que percebe. Então, é claro que quem está a começar agora, mas ok, mas há quanto tempo estás? Tu não percebes que estás mais perto já do que quando tu começaste? Ou estás ainda lá? Consegues perceber o tempo? Já é hora de vos despertares do... não dá, mano. Não dá. 10 anos, 5 anos, 20 anos. Isso é para dormir. Então, mas como é? Sempre as mesmas desculpas, as mesmas questões, a mesma vidinha, medíocre. Então, não é, meus amados? Não te enganes. Não te auto-enganes. Enganando e sendo enganado, como diz lá o apóstolo Paulo a Timóteo. És tu um destes justos que não anda no conselho dos ímpios? Antes tens prazer na lei do Senhor e meditas nela dia e de noite? A palavra de Deus é o teu prazer? Ela é o guia para o teu caminho? É ela que te conduz na tua existência aqui na Terra? Quando tu sais desse caminho, tu regressas arrependido e com fé? Porque não basta só arrepender, é preciso crer que Deus perdoa e que Deus tem uma nova vida para tu caminhares. Meu irmão, tu não és alguém digno de pena. Tu és um abençoado. Cristo veio para te dar vida e vida com abundância. Não queres que tenham pena de ti. Tu és um abençoado, um bem-aventurado. Tu és um filho de Deus. Se tu não és isso, estás num perigo terrível, mortal. Mas não tem que ser assim. Há esperança. Há esperança no Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que tu agora vais fazer todo o teu esforço para fazer tudo certo. Quem é este homem que o Salmo 1 nos descreve? Quem é este homem bem-aventurado? É Abraão? Abraão não, porque ele mentiu. Então é Davi? A Davi não. Adulterou, matou. Não. Ah, José? Não. O homem do Salmo 1 é o Senhor Jesus. Esse é o homem do Salmo 1. É por isso que tu podes ter esperança. Discipulado cristão, irmão, não é tu tirares 99,9 na nota. Discipulado cristão é teres de tirar 100%. E tu não vais conseguir. No reino de Deus, quem faz o exame não é o aluno, é o mestre. E ele passou em todas as disciplinas. Ele não era só bom em matemática, amigo. Ele era bom em todas as disciplinas. Ele passou em todas, com nota máxima. Senão o Evangelho seria uma péssima notícia para toda a gente. Mas isso não é tudo. Não é tudo
o que Ele fez. Não é tudo. Ele também faz daquilo que são dele. Ele transforma os seus. Ele habita pelo seu Espírito naqueles que são seus. Então esse Espírito será essa fonte inesgotável de água na nossa vida. Jesus disse no último dia, o grande dia da festa: quem tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu ventre. Percebes isso? Vez após vez, vez após vez, vez após vez. Ele veio a ti e a mim pela sua palavra e pelo seu Espírito, e Ele diz: há água! O Senhor, mais uma vez, através deste salmo, Ele está persuadindo a ires a Ele, a irmos a Ele. Meus amados, 1h20 e eu vou ter que terminar. Mas bendito, exaltado, louvado, adorado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, não há razão nenhuma. Não há razão nenhuma. A não ser que as nossas lentes sejam trocadas. Mas tu tens andado com lentes trocadas. Esta noite coloca as lentes certas. Porque há abundância em Deus. Há abundância nele. Se é esse homem, essa mulher bem-aventurada, felicíssima, mais que feliz, plena, cheia, transbordante. Esta vida não é um sacrilégio. Ele veio e Ele trouxe o céu para nós. Nós ainda não chegámos ao céu, mas o céu já está em nós. Ele nos deu a vida eterna. Isto não é um sacrilégio, um cumprimento de regras, uma coisa dura, não. Isto é um prazer. E quanto mais tu conheces, quanto mais tu meditas, quanto mais tu lês, quanto mais tu relês, quanto mais tu procuras, quanto mais tu buscas, mais tu encontras, quanto mais tu bates, mais se abre. Não é quem lê. O homem bem-aventurado não é o que lê a Bíblia. É o que tem o prazer nela. É o que tem prazer. É o que tem prazer. Aleluia. O maior dos prazeres. Louvado seja Deus. Oh, meus amados, vou terminar. Que o Senhor escreva, vinque a sua palavra nos nossos corações. Não deixes roubar o gozo que Ele conquistou para ti. Eu disse-vos estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. 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 Isto é uma vida de alegria, não uma vida de tristeza. Isto é uma vida de prazer, não uma vida de sequidão, não, secos. Nesse lugar estávamos nós. Mas Ele tirou-nos, arrancou-nos e plantou. Nós somos como uma árvore plantada junto às águas. Irmão, haverá sempre água. Assim tu e eu tenhamos sede, que sempre haverá água. O azeite não se acaba enquanto houver botijas para encher. O problema é que a gente está com sede, mas a gente não bebe. Irmão, que o Senhor nos desperte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.